paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa Leitura da Bíblia. É um tempo que nós tiramos diariamente para juntos lermos a palavra do Senhor. Isso tem sido uma bênção para nós, né? Estamos na nossa leitura sequencial, já no livro de 1 Reis. Iniciamos no episódio anterior o capítulo 4. Nós não encerramos a leitura do capítulo 4 e vamos prosseguir hoje no capítulo 4, a partir do versículo 29. 1 Reis, capítulo 4, versículo 29, e nós estamos lendo a respeito do reinado de Salomão. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Ezraíta, e Emã, e Calcal, e Darda, filho de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o hisopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então, nós encerramos assim a leitura do capítulo 4. Lemos aqui do versículo 29 ao versículo 34 e encerramos aqui a leitura do capítulo 4. E já vamos prosseguir no capítulo 5. E enviou Hirão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Hirão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão enviou a Hirão, dizendo: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo das plantas dos pés. Porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mal encontro. E eis que eu tenho intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: É teu filho que porei em teu lugar no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, agora, que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei a soldada dos teus servos conforme a tudo o que disseres. Porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. E aconteceu que, ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E enviou Hirão a Salomão, dizendo: Ouvi o que me mandaste dizer, eu farei toda a tua vontade acerca dos cedros e acerca das faias. Os meus servos os levarão desde o Líbano até ao mar, e eu os farei conduzir em jangadas pelo mar até ao lugar que me designares, e ali os desamarrarei, e tu os tomarás. Tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Hirão a Salomão madeira de cedros e madeira de faias, conforme a toda a sua vontade. E Salomão deu a Hirão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido,
estudava Salomão a Hirão de ano em ano. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria como lhe tinha dito, e houve paz entre Hirão e Salomão, e ambos fizeram aliança. E o rei Salomão fez subir leva de gente dentre todo Israel, e foi a leva de gente 30.000 homens, e os enviou ao Líbano, cada mês 10.000 por sua vez. Um mês estavam no Líbano e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão estava sobre a leva de gente. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que cortavam nas montanhas. Afora os chefes dos oficiais de Salomão, os quais estavam sobre aquela obra, 3.300, que davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas, pedras lavradas, para fundarem a casa. E as lavraram os edificadores de Hirão e os giblitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Então, nós encerramos aqui a leitura do capítulo 5 e já vamos prosseguir. Nós estamos vendo aqui que está sendo juntado aqui um material para a construção do templo. Vamos iniciar a leitura do capítulo 6 de 1 Reis. E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e de 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. E fez a casa janelas de vista estreita. Edificou em redor da parede da casa câmaras, em redor das paredes da casa, tanto do templo como do oráculo, e assim lhes fez câmaras colaterais em redor. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura, e a do meio de 6 côvados de largura, e a terceira de 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa, em redor, fizeram encostos para não travarem das paredes da casa. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. A porta da câmara do meio estava à banda direita da casa, e por caracóis se subia a do meio, e da do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa e a aperfeiçoou, e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Também edificou as câmaras a toda a casa de 5 côvados de altura, e as travou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel.
Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro. Desde o soalho da casa até o teto, tudo cobriu com madeira por dentro. E cobriu o soalho da casa com tábuas de faia. E edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro nos lados da casa, desde o soalho até as paredes. E por dentro lhas edificou para o oráculo, para o Santo dos Santos. Era, pois, a casa de 40 côvados, a saber, o templo interior. E o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. E por dentro da casa interior preparou o oráculo para pôr ali a arca do concerto do Senhor. E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e de 20 côvados de altura. E o cobriu de ouro puro, também cobriu de cedro o altar. E cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro. E com cadeias de ouro pôs um véu diante do oráculo e o cobriu com ouro. Assim, toda a casa cobriu com ouro até acabar toda a casa. Também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim de outros 5 côvados. 10 côvados havia, desde a extremidade de uma das asas até a extremidade da outra das suas asas. Assim era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e do mesmo talhe. A altura de um querubim de 10 côvados e assim a do outro querubim. E pôs a estes querubins no meio da casa de dentro. E os querubins estendiam as asas de maneira que a asa de um tocava na parede e a asa do outro querubim tocava na outra parede. E as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E cobriu de ouro os querubins. E todas as paredes da casa em redor lavrou de esculturas e de entalhes de querubins, e de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. Também cobriu de ouro o soalho da casa por dentro e por fora. E a entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira. E a verga com as ombreiras faziam a 5ª parte da parede. Também as 2 portas eram de madeira oleária, e lavrou nelas entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas, os quais cobriu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas. E assim fez a porta do templo ombreiras de madeira oleária da 4ª parte da parede. E eram as 2 portas de madeira de faia, e as 2 folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as 2 folhas entalhadas das outras portas. E as lavrou de querubins e de palmas e de flores abertas e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de cedro. No ano 4º se pôs o fundamento da casa do Senhor no mês Ziv. E no ano 11º, no mês de Bul, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo o que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Amém? Encerramos assim a leitura do capítulo 6
do livro de 1 Reis, vendo aqui que durante o período de 7 anos foi concluída, a construção do templo que Salomão edificou ao Senhor. Amém? Encerramos o nosso episódio de hoje de leitura bíblica e no próximo episódio nós vamos continuar a leitura da palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos.